Um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Luiz Carlos Correia Carvalho, Caio, da Canaplan, e estou trazendo para vocês aqui hoje um papo com o Nilceu Piffer Cardoso. Nilceu é nosso parceiro já há muito tempo, há muitos anos. É um cara que tem uma boa bola de cristal, da qual eu me nutro sempre. E nós andamos conversando muito durante o ano de 25 e um pouco de irritação com as projeções que a gente via dos parceiros que, de alguma forma, trabalham com isso e nem sempre, vamos dizer assim, presentes no canavial, que faz toda a diferença. Nós queríamos conversar hoje com vocês sobre a safra 25-26 e também sobre a safra que logo começa, que é a 26-27. Nós estamos no finalzinho da safra 25-26. Eu queria rapidamente lembrar que nós temos uma projeção que ficava ao redor de 585 milhões de toneladas de cana, dependendo do que vai acontecer em março, se houver uma antecipação ou não. Nós vamos falar sobre isso também. Isso baseado numa produtividade de 75, 74, e 7, 75, qualquer coisa. Isso está se confirmando. Então, a produtividade, a gente falou isso em abril, portanto, a gente fica satisfeito com o que está vendo, não com o resultado baixo, mas pelo fato de ter acertado essa projeção. E sofrendo de novo com uma grande variável complexa que nós temos, que é a área. Nós trabalhamos com uma área de 7,7 milhões de hectares de colheita, e pode ser 7,8, e dependendo de dezembro, pode ser até um pouco mais. Então, tem gente falando em 595, em vez de 585 nosso, mas não deixa de ser um erro estatístico, chega em 1,7%, menos do que 2%, que é um erro estatístico que nos deixa satisfeitos com a nossa amostra e com os dados e com as conversas que temos tido com os nossos parceiros, as usinas parceiras, a quem eu agradeço muito de participarem conosco nessa amostra e de passarem esses dados para nós. Pois bem, o que a gente percebe, portanto, é que essa quebra de 621 milhões de toneladas de cana da safra passada para 585, ou no máximo 595, nós estamos falando de uma quebra agrícola que fica entre 4% a 6%, além da quebra de qualidade, que deve ficar entre 2% até 3% de quebra de qualidade de cana, porque nós já estamos no final, mesmo que chova bastante em dezembro, e parece que está pintando isso. A gente pode acontecer, vamos dizer, da gente ter até uma espécie de faltando cana vai sobrar para outra safra ou para março, né? Então eu queria dar esse alô para vocês e passar para o Nilceu dar o bom dia para vocês. Bom, prazer estar aqui, Sr. Caio, mais uma vez. Agradeço o convite. E para falar da safra, uma safra que a gente pode dizer que, apesar de todos os problemas que aconteceram, nós tivemos sorte. Lá em abril, quando foi feita a previsão da Canaplan, nós estabelecemos dois cenários. Um cenário que o outono poderia ser seco, e isso traria uma posição final trágico para a safra 25-26, e outro que, se havendo mais umidade entre abril a junho, nós poderíamos dar uma consertada na safra, e essa foi a aposta que nós fizemos com maior pressão. Estabelecemos o cenário da quebra, do caos, vamos dizer assim, mas apostamos nesse cenário um pouco mais positivo, que mesmo assim era um cenário de quebra, é importante falar, mas que mostrava uma certa amenização da redução de produtividade ao longo dos meses, ao longo da safra, que normalmente a gente não vê. Isso é fruto da chuva do verão. Então, esse 75 ilustra bem a posição, uma safra similar a 17-18, uma safra de recuperação, onde há uma perda de ATR, o canavial vinha irregular e muito imaturo, deslocou a maturação desse canavial, foi apresentar um pico de maturação entre setembro e outubro, e a grande questão realmente ficou em cima da área. Nós apostávamos numa reforma um pouco maior, essa reforma, pelo jeito, não houve tempo para que ela acontecesse no final do ano passado, muita área já era preparada, já estava com os tratos feitos, mas foram áreas que em 25 e 26 derrubaram totalmente a produtividade. Então, são áreas que agora vão, com certeza, entrar em reforma. Isso pode aumentar a pressão sobre a área para o próximo ano. Então, é importante frisar que mesmo chegando aí numa área um pouco maior do que nós falamos, em 7.800 alguma coisa, isso é bem menor do que aconteceu em 24, 25, que passou de 8 milhões de hectares.
né? E nós estamos falando que se realmente aumentar a reforma de 18 meses para 26, 27, a gente pode ter uma redução diária que pode ser agravada por essa moagem, né, de dezembro e principalmente em março. De dezembro eu falo porque teve muita usina processando áreas de muda ou áreas de plantio para tentar bater meta. E em março também, porque há uma sinalização de muitas empresas começarem a moagem mais cedo. Uma moagem que, do ponto de vista de safra, ficaria para a safra 25, 26. Então, a gente pode entrar 26, 27 realmente com menos área do que a gente poderia ter. Muito interessante essa abordagem do Nilson, quando ele fala sobre os cenários que a gente construiu. Então, bem lembrado, quer dizer, um cenário que a gente chama de a produtividade vai ser relativamente plana durante a safra 25, 26, ou vai ter aquela queda tradicional. Esses foram os dois cenários. E a gente chegava numa banda que iria de 560 e pouco a 577, 580, que a gente falou em abril, milhões de toneladas. Mas nós tivemos, de fato, algumas chuvas, que é o que eles chamam de sorte. De alguma forma, a gente teve uma recuperação sobre aquele temor que tínhamos, mas mesmo assim ela fica bem abaixo da safra anterior. Então, esse é um dado relevante para colocar nesse cenário do Nilson. Agora, Nilson, a idade média de fato subiu. Nós vimos regiões realmente que ficaram bem piores do que outras. Tem alguns dados que, às vezes, por exemplo, me impressionam, Nilson. A gente está tendo como líder, o líder este ano é Mato Grosso, né? E Ribeirão Preto ficou em 7º lugar. Então, essa variabilidade que tem a ver com o impacto climático, como é que você viu isso tudo? A distribuição das chuvas, como sempre, ela é irregular, mas entre 24 e 25 ela foi mais irregular ainda, né? E realmente as regiões que hoje apresentam o maior saldo positivo são Mato Grosso, Assis, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que são regiões que tiveram ou chuvas lá na formação, lá em 24, entre junho, julho e agosto, acima da média dos demais. Por exemplo, o Assis teve região com quase 200 milímetros nesse período, nesses 3 meses, enquanto outros, para ter 200 milímetros, tiveram que esperar chegar em dezembro. Isso afetou positivamente a brotação do canavial deles para essa safra 25-26. E as chuvas do outono, que acabaram pegando aí com mais intensidade, por exemplo, o Mato Grosso, que já vinha com uma chuva bastante bem distribuída e até acima da média durante o final da primavera e o verão, e acabou que isso fez um cenário, que eles tivessem um cenário muito mais positivo do que, por exemplo, Ribeirão Preto, que veio com toda aquela questão dos incêndios, mas principalmente da seca, porque a seca afetou todo mundo, não só onde teve incêndio. E isso fez com que um canavial, que normalmente é o que apresenta maior produtividade no centro-sul e as maiores idades médias, apresentassem uma das maiores variações negativas em termos de produtividade para esse ano, e é a região onde mais vai se concentrar a reforma, na minha forma de ver, nessa próxima safra. Essa análise do Nilson, para aqueles que operam no mercado, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe, Nilson, para a gente colocar um pouco de foco já para 26, 27, que a gente viveu uma 25, 26, todo ano de 25, eu devo salientar isso, com gente projetando uma safra alta. E a gente, de alguma forma, às vezes não tem motivo para ser safra alta. Primeiro, porque a área não era a área dos 8 milhões e tanto que alguém projetava. Segundo, que a produtividade seria menor, mesmo com, digamos assim, uma tendência de ser flat, a curva de produtividade durante a safra, não ser tão de queda normal, mas mais flat. Mesmo assim, nós começamos a safra muito baixo. Então, mesmo flat, ela ficava no nível abaixo, que é o que aconteceu, né? Então, o que eu digo isso é porque o mercado acabou recebendo uma pressão de um Brasil com muita cana, de um Centro-Sul com muita cana, e acabou forçando uma coisa baixista, que todos nós pagamos por isso, inclusive o fornecedor de cana com preço da TR, que vai ter como médio da safra 25 e 26. Isso é ruim. De qualquer forma, o foco do mercado é que o Brasil teria produção boa, que a Índia estava chovendo bem, seria boa, que a Tailândia também seria boa.
O que a gente está observando é que o Brasil será baixo. Gente, nós vamos produzir menos do que 40 milhões de toneladas de açúcar. Menos do que 40. Assim como Índia vai ser relativamente normal e Tailândia também. Não tem grande novidade, não. E com a Índia partir para o etanol também, mesmo sendo mais de etanol de grãos, acaba não sendo esse mercado tão pressionado. De qualquer modo, os fundos passaram também, sabe, Nilson, pelo problema que houve um shutdown, teve uma travada no governo americano, os fundos já não tinham os dados claros do que iam fazer, agora eles acordam, com tudo liberado, e provavelmente vão ver aquilo que a Global Data indica, e eu gosto muito da análise deles, que a gente vai ter o primeiro trimestre do ano que vem, de 2026, com falta física de açúcar. Então, a gente vai ter oportunidade, provavelmente boas oportunidades, de fazer fixação para o açúcar. De qualquer modo, o efeito Brasil é um efeito extremamente importante. E o que o Nilson acaba de comentar conosco é que a sequência de problemas de seca, incêndio e geada também, essa sequência que a gente vem carregando nesses ciclos que é gozado, gente, os ciclos de cana de seca estão mais curtos. A gente tem tido mais ciclos. Se a gente olhar os últimos 10 anos, a gente teve praticamente metade das safras com problema de seca, né? Que a gente via no passado ciclos um pouco mais longos, normais, né? Então, de qualquer modo, a gente entra na 26 com essa questão que o Nilson citou. A gente vai ter um canavial que se mostra, vamos dizer assim, precisando ou clamando ou chamando por renovação, porque a idade está alta. E, por outro lado, digamos assim, com as dificuldades dessa percepção de preço, que acaba, obviamente, pegando todo mundo. Então, na verdade, toda a cadeia, viu, meu senhor, ela vem atrasada. Mesmo a venda de defensivos, vem mais atrasada. Então, o pessoal está ainda naquela expectativa, vamos dizer assim, que não é grande coisa. De qualquer modo, a gente entra na 26, 27, meu senhor, com alguns problemas que vale a pena você comentar da sua vivência no dia a dia de campo que você está observando. A cana relativamente atrasada, algumas regiões ela até amarelada já, quer dizer, ela vai ter que recuperar. Dezembro, se for úmido, é uma realidade. De repente, o que falam os climatologistas, que pode ser que o verão tenha veranicos, não seja tão fabuloso, a gente vai para março, de repente, atrasar. Comenta um pouco disso, meu senhor. Tá joia. Bom, só um ponto antes da questão climática 26, 27, é a questão do mix agora no final da safra. É importante lembrar que nós não temos a unidade 100% capaz de fazer etanol e açúcar. Então, quando o pessoal começa a falar, porque o mix agora ficou mais alcooleiro, a maioria das usinas que foram encerrando safra eram açucareiras. E muitas das usinas que permanecem fazendo safra são exclusivamente destilarias. Então, é óbvio que o mix tem que aumentar do ponto de vista de etanol, porque eles não têm opção de fazer os dois, não é só uma questão de preço. E muitas das usinas que sinalizam esse retorno são destilarias, porque, vamos dizer assim, a exigência em termos de qualidade para a fabricação de etanol é menor do que para açúcar, e o mercado de açúcar pressionado, ninguém que é açucareiro está com muita pressa de começar a safra cedo, para produzir açúcar de forma ruim e com preço ruim. Então, tem uma divisão clara aí de objetivos. E aí, amarrando com a questão climática, se pressionou muito lá atrás que, por conta das chuvas de outono, os canaviais, os plantios, os canaviais que foram colhidos primeiro, estavam mais bonitos, mais desenvolvidos, sofrendo menos com déficit hídrico em função dessas chuvas, quando chegou ali agosto e setembro. Só que essas análises elas têm um viés que muitas vezes as pessoas esquecem. Quando mostra-se lá o armazenamento de água médio no centro-sul, está se falando em termos de evapotranspiração de referência, ou seja, está falando de gramado, com uma área foliar fixa. Ninguém está falando do grau de desenvolvimento da cana. Então, se um canavial chega ali em setembro, muito desenvolvido porque choveu mais no outono, ele vai ser propenso a precisar de mais água proporcionalmente para aquele mês. E ele pode ter induzido um sintoma de seca muito rapidamente, em apenas um mês, e o balanço hídrico de grama está lá lindo, mostrando uma situação melhor do que outros anos. Então, a gente tem esse primeiro viés. E o segundo é que, a partir de outubro, novembro,
tinha-se uma previsão de uma transição de neutralidade para a Laninha e que isso poderia trazer muita chuva. Mas nós estamos no Centro-Sul, normalmente Laninha está associado com chuvas muito concentradas e com irregularidade, e é o que nós temos visto. Mesmo quando vêm frentes, elas são com uma dispersão muito grande. Então, por exemplo, eu estou na região de Ribeirão Preto, tem áreas que choveu mais de 100 milímetros, tem áreas que choveu 10, 15, 20. Né? Tem gente reclamando, a maioria está reclamando, principalmente do centro de São Paulo, subindo para sul de Goiás, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, reclamando da falta de chuva e da regularidade. Isso, inclusive, colaborou para essa moagem em novembro ser acelerada. Então, agora, nós vamos chegar num ponto em que a moagem vai acabar mais rapidamente porque favoreceu a safra, né, a colheita. Mas, por outro lado, a gente começa a penalizar o canavial do ano que vem. Eu acho que é cedo para a gente bater o martelo em termos de quanto que isso vai ser penalizado. Mas o que eu acho mais viável é que, primeiro, o canavial ele tende a envelhecer, porque nós temos aí uma bagagem muito grande de 22, de 21 e de 22, né, em termos de plantios, que agora são canas de terceiro e quarto corte. Então, a gente já viu que realmente o envelhecimento bateu com o que nós previmos, está em 3,42, a gente previu que podia chegar em 3,45, quer dizer que ele pode ser até um pouco maior, que a gente falava para 25, 26, e ele tende a aumentar para 26, 27. Isso é algo que é a injeção na veia, em termos de produção. O segundo é a questão da área que a gente já comentou. Se a safra começar mais cedo e a gente tiver uma oscilação de chuvas em março, chover menos do que a gente imagina, pode ser que ela acelere, vai inflar 25, 26. Vai criar aquele efeito de profecia autorrealizadora. Eu brinco que é o que aconteceu na pandemia, da questão que ia faltar papel higiênico. Vai faltar papel higiênico. Todo mundo correu para o supermercado e comprou muito mais papel higiênico do que os supermercados eram capazes de repor. Alguém espertalhão apareceu em algum grupo de paranoia falando, olha, tá vendo? Vai faltar papel higiênico. Né? Então, se começa a processar muito em março, o mercado vai entender, olha, porque tem muita cana. Tá vendo? A Canaplan falou que era menos e vai estar dando mais. Só que está fazendo isso roubando cana de 26, 27. E se coincidir de, na sequência, ser seco em abril, em maio, nós vamos adiantar a safra 26, 27. E com isso a gente corre o risco de colher canaviais que ainda estavam em desenvolvimento e aí sim penalizar mais ainda a produção e a produtividade do próximo ciclo. Importante a gente tá discutindo nesse momento isso, porque, Nilson, o mix alcooleiro esse ano, você colocou muito bem, você se posicionou muito bem. O mix alcooleiro foi função, por um lado, pela realidade de preços baixos do açúcar, mas, por outro lado, porque, de fato, os preços do etanol estavam bem melhores. Que é óbvio, né? Vamos dizer assim, mas de alguma forma se mantém, a gente segue desse jeito. A pressão, mesmo com o preço do etanol maior, é grande, porque o preço está praticamente no nível de custo, então, mesmo sendo melhor com o açúcar, não está remunerando, então é realmente um ambiente de pressão. A gente entra para o ano que vem, e esse é um ponto relevante da nossa discussão de hoje, sabendo que, vamos dizer assim, a possibilidade, e eu queria fazer isso, Nilson, e contando com o seu comentário, eu ouvi durante esse ano alguns comentários de algumas casas, enfim, dizendo que não, a Canaplan é pessimista. Gente, vamos dizer assim, o oposto do pessimismo é o otimismo, né? Agora, o otimismo tem uma característica no mundo do agro. O otimismo pressupõe condições ideais. O pessimismo pressupõe condições as mais variadas, que de alguma forma são redutores daquilo que é ideal. Eu estou falando em termos da subjetividade do que é a produção agrícola e a análise agrícola. Então, não se trata de ser otimista ou pessimista, se trata de ser, ou de buscar ser realista, como dizia o Ariano Suassuna, realista e esperançoso, é o que nós somos, né? Mas, de qualquer modo, o importante é dizer que a gente entra para 2026 com um canavial, como dizia o Nilson, que passou pelo sofrimento que nós sabemos. O canavial não tem bom humor.
ele tem a realidade do clima e das possibilidades das operações agrícolas, do investimento que é feito no canavial e por aí vai. O Andy Duffy, nas análises dele, nas reuniões da Câmara, tem mostrado que nos últimos anos, vamos dizer assim, os investimentos em canavial têm sido feitos. Ou seja, o pessoal deu uma melhorada na realidade da capitalização e acabou, digamos, tem feito o trabalho melhor. Para esse ano, há uma expectativa baixista, de qualquer forma, que está aí travada no mercado, que pode ter alguma coisa que eu acredito que a gente vai ver no primeiro trimestre do ano que vem. Mas, de qualquer modo, o que o Nilson está relembrando, e eu queria devolver para ele para isso, relembrando vocês que o que a gente não tem aprendido, às vezes até por uma certa ansiedade, pela realidade difícil, que vale a pena salientar aqui, cana não é grãos que você, em 3, 4 meses, você está colhendo e você pode armazenar ou vender. Não, a cana é obrigada a passar pelos períodos difíceis das estações do ano. Nós vamos passar por um verão que a gente não sabe como é que é, por um outono complicado, por um inverno que a gente não sabe como é. Então, como diz o Wilson, é muito cedo para dizer qualquer coisa. Mas é muito mais cedo para ser otimista. Não precisa ser pessimista, mas tem que ser realista. Não é assim, Wilson? Nunca é fácil, né, ser o portador das más notícias quando todos estão falando, né, números autistas, enfim, números que ocorreram poucas vezes no Centro-Sul. Até pelo ponto de vista estatístico, eu acho que a gente acaba levando uma vantagem, porque a ocorrência de cenários entre 580 até 590, beirando 600 milhões de toneladas, foi muito mais frequente do que acima de 600, né, que são frascas aí que a gente conta numa mão, nos dedos de uma mão. Então, essa mania de 630, 620, 630, 620 todo ano, e depois falar, não, era só café com leite, não estava valendo, aí também não ajuda. Porque eu acho que toda vez que a gente tem se proposto a fazer uma previsão, a ideia não é só de lançar um número no mercado. A ideia é poder dar subsídios para os produtores tomarem algumas medidas. E, às vezes, uma notícia que não é tão boa pode ser uma forma de você replanejar a sua estratégia de safra. Opa, eu estou pensando em começar mais cedo, mas talvez eu tenha que ficar de olho no cenário de chuvas de abril e maio, que pode comprometer a minha sequência. Estou pensando em começar a comer a cana-planta, porque não está chovendo e eu quero colher ela pensando no ano seguinte, mas eu posso penalizar essa safra. E eu não vou chegar na safra seguinte se eu não resolver essa. Então, assim, essas previsões são mais do que meramente, né, uma disputa aí de orgulhosa por acertar mais ou menos o número, porque é muito difícil isso. Mas é de fornecer realmente subsídios. Quais são as premissas? Por que nós estamos falando isso? Baseado em quê? Nós já tivemos aí muitas oportunidades de aprendizado ao longo das safras, e nesses 10, 11 anos já de cana-planta, tem visto que os ciclos vão se repetindo. E embora a gente vá aprendendo com eles e falando, muitas vezes parece novidade. Mas a verdade é que eles já aconteceram antes e eu começo a chegar aqui com meus cabelos brancos a imaginar que isso vai continuar acontecendo no futuro. Isso é muito importante, porque a gente não falou ainda, e eu queria entrar nesse tema agora, nós sabemos que temos sofrido com os chamados redutores de produtividade, ou agentes redutores de produtividade, né? Pragas, doenças, ervas daninhas, plantas daninhas, né? Que são os fatores de guerra, de luta constante no mundo tropical que nós temos aqui. Nós tivemos o problema dos xenóforos, né, que acabou tendo uma complicação juntamente com outros fatores na questão da murcha da cana. A gente passou por isso, um momento agora a gente já teve, essa trombada vai pesar, claro, na 26, mas eu estou comentando que passamos por ela, e agora a gente vive a pressão das grandes pragas, tipo broca, cigarrinha, que entram para valer, né, do seu... Como é que você está vendo isso tudo? Que expectativa tem esse ano? A ocorrência de pragas, ela tem sido cada vez mais desafiadora, a questão dos fenóforos. E quando a gente fala isso, não é mais uma questão assim, a pessoa tratou ou não tratou. Agora a pessoa tratou e mesmo assim tem a presença da praga.
Ah, mas a pessoa não fez a operação direito. Não, pessoas que são capazes de fazer operações com muito bom, com muita precisão agronômica, tendo relatos de problemas para fazer o controle. Né? Então, a cada vez mais há uma interação ambiental, tanto refletindo no padrão de desenvolvimento das pragas, quanto também na eficácia da próprio uso dos inseticidas. Mesmo a gente pode dizer quanto a broca, quanto a cigarrinha, que era uma praga que nos últimos 3 anos o pessoal achou, nós estamos resolvidos, e a gente percebe que não. E a interação dessas pragas com a síndrome da murcha, que ainda é alvo de muita briga, de um lado quem quer considerá-la como uma doença por si só, de outro como um oportunista, mas a verdade é que, assim, a gente tem as duas ocorrências. Tem ocorrências que realmente você fala, teve a praga, e é difícil, às vezes, né, o técnico aceitar que ele pode ter errado no manejo da praga, mas isso vai acontecer com todo mundo. Eu até nem gosto de conversar com quem só fala que acerta, porque, primeiro, que me dá depressão como produtor, e segundo, porque tende a ser uma conversa pouco produtiva, né? Do ponto de vista até intelectual. E segundo, a gente percebe um receio, né? Falar, olha, eu errei e tal, enfim. É mais fácil jogar em algo que é ainda desconhecido, que é a ocorrência da murcha. Mas eu, particularmente nessa questão da murcha, eu tenho um receio do meio para frente do ano que vem, que se no relatório da Canaplan, e eu já venho alertando há alguns meses, que o padrão de transição de Laninha El Ninho, do fenômeno Enso, e agora no final de 25 a 26, ele está idêntico ao de 17 e 18. Se vocês pegarem como curiosidade, ou entra no relatório da Canaplan, ou entra, né, no site do IRI com o NOAA, dá uma olhada lá, para vocês verem como que era a previsão em novembro de 2017, do comportamento ao longo do final de 17 e durante 18, do fenômeno Enso, e como que está agora. É idêntico. Laninha com transição para neutralidade durante o final do verão e outono, a safra passa boa parte de neutralidade, e o final do inverno indo para a primavera com transição para El Ninho. Isso implicou em 18 uma safra que, primeiro, foi quente, aumentou a temperatura. Segundo, ela foi uma safra que teve um corte de chuvas mais cedo, no final de março. Então, o início da safra começou quente, acelerado em termos de moagem, porque muita gente começou primeiro em março, aí processou mais do que imaginava. Abril, a produtividade foi lá para cima, porque o pessoal entrou na cana-planta com muita sede, a idade média foi lá para embaixo. Todo mundo, olha, tem mais cana que o ano anterior, mas a safra não é feita só de abril. Depois acelerou, começou a quebrar rapidamente, teve um mergulho quando chegou em agosto, muito seco, e aí uma transição para El Ninho, que resultou no início da primavera e outono, aliás, da primavera, em outubro, novembro, muita chuva. E aí sim foi aquela safra que começou acelerada, parecia que ia acabar cedo, e de repente sobrou uma crialinha para o final, que ficou amarrada. Tá? Então, abril do ano que vem, eu acredito piamente que nós vamos ter uma produtividade maior que nós tivemos na passada. Né? E segundo, que nós vamos ter uma qualidade melhor. Só que isso não quer dizer absolutamente nada quanto ao resultado final da safra. Pode ser que a gente termine com uma produtividade igual ou até um pouco menor, dependendo de como foi esse padrão climático. Nós temos que ficar atento a isso, e é uma oportunidade para o produtor, pelo amor de Deus, né? Toda vez que a gente fala isso, produtor, pessoal que trabalha em usina, vejam isso como uma oportunidade de tomar alguma providência. Eu sei que o clima tem hora que não tem o que fazer, mas as decisões de quando começar a safra e o ritmo está na mão da gente. Esse é um realce importante que a gente queria dar para vocês, do que nós estamos vendo. No nosso relatório, a gente aponta para o fato que o impacto de desenvolvimento no canavial pela seca que tivemos está aí, está no campo. Algumas regiões mostram mais nitidamente do que outras. Isso, vamos dizer assim, é importante. Mais importante é o comentário do Nilceu sobre dois aspectos. Primeiro, é a atenção com a questão de cigarrinho em broca. Muita atenção agora, esse é um fato relevante. Número 2, atenção com a questão de aproveitar oportunidades de fevereiro e março para a renovação de canavial. E lembrando que a ansiedade
de repente, de estar fazendo safra em março, a gente pode pagar um certo preço se tivermos uma safra seca e acelerada, como já vimos tantas vezes. Portanto, eu acho que esses são pontos fundamentais que a gente queria conversar com vocês. Eu continuo, digamos assim, preocupado com uma safra que possa ter preços menores, mas acho que o produtor tem que ficar muito acordado para as oportunidades de fixação de preço que vão acontecer, na minha opinião, no primeiro trimestre. Acho que, mesmo com, digamos assim, o potencial de a gente ter algum problema na safra em termos de quantidade de cana, o milho vai nos ajudar muito, a gente deve ter um aumento grande de produção de etanol de milho, que vai ajudar a atender um mercado que, se Deus quiser, vai se recuperar e vai procurar demanda. Isso é fundamental para todos nós, para o país, para a sociedade, para tudo isso. A gente está saindo de uma COP30, onde ficou claro o banho de uma narrativa correta do que é a Revolução Tropical, do que são os biocombustíveis, do papel da cana do milho do lado do etanol, o papel do biodiesel por outro lado, né? E das fibras de uma forma geral na bioeletricidade. Tudo isso são fatores que trazem o país, o Brasil, para um protagonismo para um nível superior. Então a gente tem que fazer jus a esse esforço que todos estamos fazendo, e por isso, vamos dizer assim, da nossa gravação de hoje, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, pedindo a vocês, vamos dizer assim, que divulguem o mais que vocês puderem essas notícias. Eu queria agradecer muito ao Nilceu. Nilceu, além de produtor, o Nilceu é dos bons, viu, gente? O Nilceu é produtor de 3 dígitos. O Nilceu, além de produtor, é agrônomo, ele é doutor, está louco para fazer o pós-doutorado, mas ele tem um problema na vida dele, ele é psicólogo, então ele fica se autoanalisando e achando defeito o tempo todo. De qualquer modo, Nilceu, muito obrigado, viu, por suas últimas palavras, por favor. Obrigado, senhor Caio. Assim, tentando ser um produtor, acho que é o mais difícil, acho que mais complicado do que você fazer agronomia, fazer mestrado, doutorado, ser um bom técnico, tentar ser um bom técnico, né? Não quer dizer que eu sou, é você ser produtor. Você tem que ter uma dose de confiança, né, no intangível muito grande. O Paulo Rodrigues, Paulinho, amigo nosso, sempre fala que precisa ser muito doido para colocar uma sementinha minúscula num solo quente, chega a temperaturas altíssimas, e acreditar que ela vai crescer, se desenvolver e produzir. E a cana é a mesma coisa. Ser produtor, ele demanda essa resiliência muito forte. A gente vê produtor andando, o pessoal fala, produtor está andando de caminhonete para lá e para cá, é um vidão. Venham ser produtores, não é só isso. Meu pai tem um ditado, fala assim, o pessoal vê minhas pingas, mas não vê os tomos que eu levo. A agricultura é para quem ama a agricultura, né, porque tem empresários e tem agricultores, a agricultura é uma atividade que demanda paixão, né, e, acima de tudo, resiliência. Essa é uma época difícil em cana, mas a gente já passou por várias. Eu lembro que quando eu saí do setor privado e vim trabalhar com a minha família, trabalhar na Cana Plana, como consultor, foi em 2014. A gente estava aguentando a Dilma, que é pior do que isso. Tivemos aí crise em 15, em 16, em 17, tivemos o impeachment, passamos por tanta coisa, passamos por pandemia, né? Estamos agora passando por uma estabilidade política, mas essa é a sina do agricultor. Ele carrega, né, as esperanças do país, mesmo que muitas vezes as pessoas não enxerguem isso. E nós vamos continuar firme, se Deus quiser, com fé em Deus, nós vamos chegar lá. Nilceu, muito obrigado. É isso mesmo, ele acaba de fazer a profissão de fé que caracteriza a agricultura brasileira. O país acredita no agro e, aliás, não só acredita, como depende muito do agro para manter a qualidade de vida e o protagonismo que tem. Isso não tem a dúvida, é só olhar a balança comercial e a realidade do Brasil, é só olhar a preocupação de outros países, vamos dizer assim, com o que o Brasil significa e representa. Por outro lado, é fundamental o que eu chamo da profissão de fé, para quem opera numa agroindústria a céu aberto, como é o nosso caso. A gente está absolutamente exposto a isso tudo e, portanto, vamos dizer assim, a fé
ou a acreditar no que vai acontecer, quem sabe outros setores do negócio Brasil possam ter esse ânimo e essa fé que o agro demonstra, afinal. Gente, muito obrigado. Até a Sr. próxima. Caio, desculpa interferir aqui, Oi. só um final que o Pablo me passou, né? A gente tem o ditado brasileiro não desiste nunca, né? O agricultor é o brasileiro que mais um pouco não desiste nunca. Vamos lançar, até aproveitar o espaço aqui, lançar uma campanha, todos os amigos aí produtores, vamos falar que a gente acredita no agro, a gente vai conseguir passar por mais anos de dificuldade, porque nem meu pai fala com 84 anos, ele já viu muita crise e ele torce para ver mais crise, sinal que ele está vivo, forte, e vamos enfrentar. Nós somos brasileiros, somos agricultores e com toda certeza a gente não desiste nunca. É isso aí, gente. Essa é a grande mensagem para todos. Um abraço.